e Companhia. Falando em mundo inteiro, conseguimos a nossa ligação direto de Nova Delhi, na Índia, o nosso querido Dr. Rubens Teixeira, que faz parte da delegação que está acompanhando aí a presidenta Dilma Rousseff para o encontro do BRICS. E a gente vai conversar com ele agora. Dr. Rubens Teixeira, boa tarde aqui no Brasil, mas aí na Índia, boa noite, né? Exatamente, Lia. Boa noite. Aqui são 21 horas e 56 minutos. Eu sei que aí são 13 horas e 23 minutos. Então, uma boa tarde aí para os nossos queridos ouvintes da Rádio Continental. Muito bem. Olha, o pessoal que está ouvindo a Rádio Continental, como o Dr. Rubens ele está em Nova Delhi, na Índia, a gente vai ter uma falhazinha de alguns segundos na ligação, só para vocês não acharem que ele não está ouvindo, que a gente não está se comunicando. Um pequeno delay. Agora, a primeira pergunta aí vai para o Dr. Rubens, sobre qual é a pauta mais comentada esse ano aí no encontro do BRICS, Dr. Rubens? Bem, Lia, o que se espera dos países do BRICS, só para lembrar, os BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, os países, eles esperam que os outros países cooperam consigo de uma maneira complementar, ou seja, que um país complemente a economia do outro. E cada um oferece o que pode somar para melhorar o seu parceiro de grupo. Então, o que está sendo mais comentado? Na verdade, cada país coloca o que ele precisa dos demais parceiros e tenta convencer os empresários e os governos dos demais países a que atendam e a que se convençam de que o seu país é digno de confiança e que merece ter a cooperação no aspecto que ele precisa. Mas eu queria apontar que o que mais tem sido falado é sobre a questão da crise internacional da Europa, dos Estados Unidos. E um ponto importante que todos os países, exceto o Brasil, apontaram como um problema o desenvolvimento, inclusive um problema que gera instabilidade na economia, é a volatilidade, que é a oscilação dos preços do petróleo. E o que nós teríamos a dizer que realmente para o Brasil isso não é um ponto de extrema relevância, porque nós somos praticamente autossuficientes e com uma perspectiva de nos tornarmos aí um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, quer dizer, o Brasil nesse aspecto tem se mantido estável. Agora, outros pontos em comum é que todas as economias dos países do BRICS são economias em desenvolvimento. Em geral, os países do BRICS, todos eles possuem elevada desigualdade social, ou seja, uma grande quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza e a distância é muito grande entre os mais ricos e mais pobres. E lógico que existem fatores em que o Brasil pode ser um grande parceiro e somar com os demais países quando se diz respeito à produção, especialmente de alimentos e muitos manufaturados e até mesmo algumas matérias-primas que o Brasil é muito rico, vamos dizer assim, exporta bastante. Agora, por outro lado, o Brasil é carente em algumas áreas, como tecnologia, por exemplo. A Índia e a Rússia possuem um desenvolvimento muito grande em algumas áreas e podem somar conosco. Agora, um ponto relevante que foi apontado aqui por um dos palestrantes é que, por exemplo, a Índia, algumas regiões, o povo é vegetariano. Por questões culturais e religiosas, eles não consomem carne. E pelo fato de que o organismo humano carece de proteínas, o Brasil, como é um país rico em sua agricultura, pode produzir e vender muitos produtos ligados à produção de proteínas vegetais para consumo em alguns estados, em algumas localidades da Índia. Nós precisamos lembrar
que ainda tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, é um país muito populoso, no qual 38% são pessoas que são inseridas no mercado consumidor, estão na área urbana, e cerca de 62% estão na área rural. Então, daí, como é um país ainda muita área rural, muita população em área rural, o Brasil, que tem conseguido fazer um grande movimento na área de urbanização, pode cooperar, fazendo sugestões, compartilhando experiências de sucesso com estes países. Outra área que o Brasil também tem tido êxito são em programas sociais que tem feito com que a desigualdade social tenha sido reduzida e muitas milhões de pessoas têm migrado, saído da linha da pobreza. Então, são algumas áreas que eu apontei. E um outro ponto interessante que o indiano comentou aqui é que, por exemplo, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, e o que é interessante é que não existe uma marca de café do Brasil aqui na Índia. E a gente pode... eles citaram que, por exemplo, havia marcas de alemã, por exemplo. Então, quer dizer, nós podemos trazer para cá uma marca de café nossa e ganhar o mercado rapidamente, porque o nosso café é um café de qualidade. Enfim, e outra coisa, sem contar que como a energia é um limitador ao desenvolvimento, e nós sabemos que o Brasil ele é rico em diversas formas da matriz energética que hoje é utilizada no mundo, mas em especial nós vamos nos tornar líderes, especialmente em petróleo. Então o Brasil ele termina por ser um parceiro importante para compensar os outros países, visto que outros países que vendem petróleo, às vezes são tomados por instabilidade, especialmente no Oriente Médio, enfim. O Brasil pode ser um grande fornecedor de petróleo para os países dos BRICS e, como os países dos BRICS são países de grandes mercados consumidores, nós certamente conseguiremos manter uma estabilidade na nossa produção e no nosso consumo, na nossa economia, mesmo em momentos de crise, por conta da compensação que um país pode fazer para o outro e o grande mercado consumidor que faz com que um país consuma a produção de outro. Enfim, as expectativas são enormes, ainda temos alguns eventos pela frente e o evento deve encerrar amanhã. E a gente sabe que algumas coisas ainda acontecerão. E certamente a mídia, não só do Brasil, como internacional, estará repercutindo esses eventos. Então, daí o que nós estamos assistindo aqui, o Brasil tem grande respeito não só dos indianos, como dos demais países do BRICS, e isso é um motivo de muito orgulho para nós. Doutor Rubens, só para finalizar, o convite que foi feito aos países participantes, a gente está aqui no estúdio da Rádio Continental com o Dr. Wagner, que ele é engenheiro químico, a gente está conversando sobre o Rio+20. A presidenta Dilma falou sobre o Rio+20 nos encontros, né? Teve repercussão, o pessoal está debatendo sobre essa questão do meio ambiente também? Com certeza, o meio ambiente é um assunto internacional, foram citadas algumas conversas, né, algumas pautas do Rio+20, e o assunto meio ambiente hoje é um assunto internacional que em todas as vezes que fala em desenvolvimento, fala-se automaticamente em meio ambiente, porque a preservação do meio ambiente passou a ser uma responsabilidade não só das empresas, mas como dos estados constituídos e de toda a sociedade, porque já se reconhece os efeitos dos desequilíbrios ecológicos, os efeitos do desequilíbrio ecológico tem causado em modificações climáticas, enfim, efeito estufa e todos os efeitos que nós estamos percebendo aí por conta de toda a falta de cuidado que se teve ao longo de milênios, em algumas situações, e mais recentemente, quando se usou de uma forma mais ostensiva energias provenientes de minerais fósseis, como carvão e petróleo, que são altamente produtores
de monóxido de carbono, dióxido de carbono, enfim, além de desmatamento em larga escala. Muito bem, doutor Rubens, olha, muito obrigada pela sua participação, fantástica, esclarecedora, maravilhosa. Contamos, assim, a hora que você precisar, tiver mais informações, os telefones estão abertos, a gente pode voltar direto de Nova Delhi com o nosso querido doutor Rubens Teixeira, que está sempre aqui, todos os dias, na Rádio Continental, com dicas empresariais. Doutor Rubens, um grande abraço, muito obrigada. E eu que agradeço, e eu fico feliz de falar com os nossos ouvintes da Rádio Continental, porque a Rádio Continental realmente é muito preocupada em auxiliar os ouvintes, não só nas dicas empresariais, no que respeito a mim, mas outros quadros, e como a entrevista do Dr. Wagner e outros especialistas têm dado, no sentido de ajudar aí a dar informação de qualidade aos ouvintes. Então é importante que os ouvintes percebam isso e divulguem a Rádio Continental, que eu sei que já tem uma audiência já consagrada, mas outras pessoas precisam ter essa oportunidade. Muito bem, falamos direto de Nova Delhi com o Dr. Rubens Teixeira.